psicose é um estado mental, Estado tá? É mental. um estado mental, assim como a neurose. Aí a gente pode fazer um paralelo. Psicose e neurose, sim, cabe um paralelo legal, tá? Sim. Psicose é um estado mental em que a pessoa psicótica, ela experimenta uma total fragmentação do pensamento. Há uma ruptura da realidade em que há uma dissociação da realidade e a pessoa não consegue definir o real do imaginário. E aí aparecem sintomas como delírios e alucinações e a pessoa acredita nessa realidade dela e começa a manifestar o comportamento e os impulsos conforme a realidade que ela está percebendo, que é uma realidade totalmente distorcida, irreal e disruptiva, né? Certo. Isso é o psicótico. E a psicose, ela é encontrada em diversas ocasiões, tá? Diversos fatores, diversos problemas e, e doenças que podem ter um quadro psicótico. A principal delas, por exemplo, é a esquizofrenia. Já ouviu falar da esquizofrenia? Esquizofrenia, sim. O paciente esquizofrênico, ele sofre de psicose crônica. Então, o quadro dele, o pensamento dele, ele pode ser alterado. A realidade dele é alterada. Ele pode olhar para esse copo e achar que é um elefante branco voando aqui. Isso da Não realidade. tem E limite, não né, tem pra limite. alucinação. Não há uma crítica. E não há crítica. Ele não, Ah, não tem não tem crítica. crítica. Ele Ele não percebe. confunde Ele mesmo, confunde mesmo. Ele 100%. acredita na realidade dele. E ele começa a determinar o comportamento dele conforme, né, conforme essa realidade. E isso é uma doença que tem que ser tratada com medicações, né? E é passivo de tratamento. E na maioria dos casos, quando é tratada de forma correta, rápida e efetiva, o paciente tem remissão dos sintomas e pode funcionar normalmente. Normalmente, vem pra Vem realidade, para a né? realidade, aí a gente ajudar esse paciente. Em paralelo com a psicose, para a gente falar das causas da psicose, uma causa muito comum em quadros psicóticos que a gente vê por aí é o uso de substâncias ilícitas, de drogas. Certo. Ele Drogas gera isso. gera Então, uma isso. pessoa que usa droga há muito tempo, ela pode chegar a um Pode patamar? ter um quadro psicótico. É, a gente vê quadros de suicídio, pessoa pulando de prédio, fazendo alguns atos, comportamentos, e coloca tanto a vida dela em risco, quanto a vida do terceiro em risco também, né? Por isso que é importante esse tratamento rápido. E esse tratamento também aí é de extrema importância que a família também esteja antenada, Sim, pra analisar, né? Ricardo, a família é o principal fator para ajudar o paciente em quadros de transtorno mental. Você percebeu que o seu familiar alterou o comportamento? Não espere. É o primeiro Pega o passo. familiar e leva ele num profissional da saúde mental habilitado para fazer um diagnóstico, para verificar se há alguma alteração mental inerente do comportamento. Daqui a pouco a gente pincela na neurose. O tratamento que é feito com o psicótico, a pessoa que está tendo crise de psicose, né, e tal, ele é feito, tem algum processo de terapia também, ou esse aí é diretamente medicamento? Em caso de psicose, a gente não, a terapia pode ajudar, mas a terapia ela precisa de um estado de cognição um pouco mais preservada, tá? A terapia ela se utiliza muito mais da crítica e da cognição. O psicótico ele perdeu essa capacidade crítica, então a terapia não ajuda tanto. A gente tem De que início tem que entrar com medicamento, tem que entrar com depois vai, medicamento. né? Depois, quando ele vai recuperando o processo de crítico, o processo de entendimento e vai recuperando capacidade cognitiva, aí a gente vai associando outros processos terapêuticos. E terapia não é só com o psicólogo, não é só aquele processo de ficar falando assim, não. A gente tem terapia manuais, a gente tem terapia ocupacional, a gente tem outras terapias Ah, que tem vários ajudam. tipos de São vários tipos terapia? de terapia. Então, existem várias terapias, mesmo a terapia em que a gente, aquela terapia tradicional, que a gente senta Que ela assim, o é terapeuta interpessoal ali, né? interpessoal, existem vários processos que não só a cognitivo. Nós temos terapias que trabalham as emoções, terapias que trabalham outros processos, terapia que trabalham processos comportamentais e terapias ocupacionais, né? Às vezes até uma dobradura ali, um origami já é um processo terapêutico que ajuda a recuperação do cérebro naquele momento. Cara, show, que bate-papo legal. Outra coisa, neurose. Agora vamos lá, o que que é o que que é o neurótico? O neurótico é uma
uma disfunção da personalidade também. A neurose, diferente da psicose, o paciente neurótico, ele tem uma crítica, ele tem ele entende que ele sofre, Ele entende, só né? que ele não consegue conter. Ele entende que tem um problema, mas ele não consegue conter esse impulso. É uma dicotomia entre o id e o ego, tá? Certo. Normalmente, a neurose, ela é advinda a neurose, ela é advinda de rupturas que acontecem na formação da personalidade do indivíduo, A tá? neurose. A neurose. Isso acontece muitas vezes de traumas emocionais, tá? Uma Isso criança tem a ver com a infância com a também? infância, a primeira infância. Então a gente traz lá o pai da psicanálise, Freud, que falava que a infância, a primeira infância, né, os traumas sexuais, isso traz muito problema na idade adulta. Então, o paciente que chega ali para mim neurótico, eu trabalho muito com a psicoterapia, né? Então a gente vai fazendo ali uma certa uma avaliação desde da vida toda do paciente, a gente vê que aquelas rupturas, que aqueles traumas começaram na primeira infância. São traumas dos mais diversos, são traumas de criação, são traumas de abusos sexuais, são traumas de bullying, né, que hoje está na moda, o tal do bullying, né? Moda, é verdade. Então, a criança, a gente quando nasce, a gente tem uma formação da personalidade, tá? Até o início da vida adulta, até os 21 anos, né? E conforme os traumas que a gente vivencia nesta formação da personalidade na infância, principalmente na primeira infância, até os 6, 7 anos, é o que vai definir a nossa personalidade enquanto adulto. Se a gente teve um erro na formação ali no princípio da personalidade, a gente vai também ter problemas de comportamento lá na vida adulta, né? Então, aqueles pacientes que se apresentam de quadros neuróticos, aí nós temos a depressão, nós temos o toque, por exemplo, Toque que é também, muito vamos falar no comum, toque. né? O paciente que fica lá conferindo, lá se trancou a Tem porta, aquela mania de limpeza, limpeza de né? mão, né? E agora a gente viu muito essa questão do toque vir na tona na pandemia, né? Do Que a álcool em gente, do gel, álcool aquela em gel, coisa. né? Muitas pessoas desenvolveram o toque, né? Não, já tinha esse traço de personalidade. Então, e a gente traz isso como um erro lá da primeira infância que precisa ser tratado. E aí sim, a terapia, a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, ela é importantíssima e ajuda o paciente a ter consciência e, através do controle do ego, manter o controle do inconsciente, do id, das emoções, dos sentimentos.